Primeiramente, obrigada pelo convite, pela confiança, né? E eu falo sempre, quando eu sou convidada para falar sobre ansiedade e depressão, não tem como eu não relatar e contar um pouco da minha história de vida. Porque, como a Márcia comentou, os preconceitos religiosos, eu sou de berço católico, mas eu também tinha preconceito em relação ao yoga. Eu achava que yoga não era de Deus, yoga era coisa do mundo espiritual, e sempre com a mente muito fechada no religioso, eu tive medo, e eu falo que eu busquei o yoga pela dor. Alguns encontram pelo amor, e eu encontrei pela dor. E o nosso convite hoje, aqui veio várias pessoas de amarelo, eu tentei colocar um pouco de amarelo em mim, é pelo Setembro Amarelo, o mês do suicídio. Então, antes de eu começar o meu relato, só lembrando vocês que a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 700 mil é o número de mortos por ano por suicídio. Tá? A cada 100 pessoas mortas, uma é de suicídio. E, geralmente, quando há uma morte por suicídio, há muitas críticas, tanto de amigos religiosos, enfim, da comunidade em si, porque suicidou-se. E o suicídio nada mais é que a libertação da dor do depressivo. Ninguém se suicida se não estiver depressivo. E as pessoas são taxadas, e quando a Márcia propôs esse trabalho, eu falo, eu vou com o meu coração, porque, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho preventivo, talvez para nós que já somos avós, talvez não tanto, mas para você passar isso para o seu filho, para o seu neto, que você possa levar esse conhecimento para outras pessoas. Porque o conhecimento só é chamado de conhecimento quando você recebe uma bagagem, um conhecimento, e você passa para frente, senão não é conhecimento. Se você pegar uma receita de bolo e guardar para você, você não multiplica aquilo. E a minha missão, enquanto Adriane, instrutora de yoga, professora de yoga, é multiplicar, é divulgar a cura da qual eu tive através do yoga. Então, eu falo que bendita e abençoada a depressão da qual eu tive, da qual eu pude me encontrar. E, através do meu encontro, fazer o encontro com meu esposo, com os meus filhos, e multiplicar isso nas minhas empresas, nos meus familiares e para a comunidade no geral. Eu tenho que começar falando da minha história de vida. Eu me casei muito jovem, não casei, a Nair, que é minha amiga antiga. Eu fugi de Fusca com meu marido aos 16 anos. Então, isso foi um choque familiar muito grande. Eu era da família dos Faganello e tal, então quebrou todo um preconceito familiar e tudo mais. E logo que eu fugi, engravidei. Não sei por que eu engravidei, mas eu engravidei. Na primeira fugida. E tive uma filha com 17 anos, a filha faleceu com 13 dias de idade. Depois eu logo engravidei do meu outro filho, do Pedro, e eu tive 3 filhos, eu tenho 2 filhos hoje, Pedro, Paulo e Arthur, né? E aos 30 anos, foi diagnosticado que eu tinha depressão. E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito movimentada, muito falante, muito tudo. Então, quando deu o diagnóstico de depressão, eu não aceitei. Eu falava, eu com depressão, imagina, isso aí pega no vizinho, em mim esse trem não pega. Né? Eu brincava que alergia e depressão era coisa de rico, e que eu não teria essas coisas. Tanto que eu entrei no psiquiatra, eu não tinha psiquiatra aqui em Sinop, isso foi no ano de 2003, não, no ano de 2000. Não tinha psiquiatra em Sinop, então eu tratava num psiquiatra em Goiânia. Aí a secretária do psiquiatra perguntou, quem que é o titular da ficha? Eu falei, Joaquim Teodoro, que era o nome do meu esposo. Aí quando a gente saiu da consulta, eu falei, troca o titular da ficha, é a Adriane Faganello. Então, para mim foi um choque, eu saber que eu estava com o diagnóstico de uma pessoa depressiva. Então, na verdade, quando eu tive o diagnóstico, eu tinha 30 anos, mas não quer dizer que eu estava depressiva aos 30. Porque a depressão, ela é um acúmulo de problemas do passado. Então, provavelmente, a depressão começou na minha infância. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. Aí me casei aos 16. O meu esposo bebia muito. E como a minha mãe era contra o meu casamento, eu relutava com unhas e dentes para esse casamento dar certo. Estava dando errado e eu fazia que desse certo. Tá? Eu não queria sair dessa relação para não dar o braço a torcer para minha mãe. E aí foi assim, um acúmulo de problemas. Então, eu tenho consciência de onde veio a doença. E, para isso, na época, quando eu fui no psiquiatra, eu comecei a tomar antidepressivos. Então, eu tomava Prozac, Rivotril, Somalio, Socian, e, às vezes, ainda eu tinha que ir no hospital tomar algo injetável. Eu perdi totalmente a coordenação motora. Eu não conseguia preencher um cheque.
Na época, eu era proprietária da lotérica JJ, na Pitangueiras. E eu fui afastada do serviço e eu tinha que ter uma pessoa para dirigir para mim, porque eu perdi totalmente a noção do trânsito, eu não podia dirigir na cidade. Então, para mim, tudo isso foi muito forte. E chegando 3 anos de tratamento psiquiátrico, tomando essas medicações fortes, o psiquiatra chegou no meu esposo e falou: Joaquim, tudo que tinha na psiquiatria de mais moderno, a sua esposa já tomou. E eu preciso te falar um negócio, a Adriane vai ter que tomar remédio depressivo para o resto da vida. E eu digo que aquela situação de tomar remédio para o resto da vida foi uma das coisas que mais me marcou. Na época não existia redes sociais igual existia hoje, então existia muita banca de revista. Então eu passava nas bancas de revistas e lia lá o título depressão e eu comprava. E todos os textos que eu lia falavam dessa yoga. Eu falava, gente, o que é esse negócio de yoga? E Sinop não existia. Aí, numa dessas idas para Goiânia, no psiquiatra, eu procurei um Instituto Goiano de Yoga. E lá se encontrava, nesse dia que eu procurei, ia vir um professor do Rio de Janeiro, mas não sabia nem que era yoga, muito menos quem era esse tal desse professor Hermógenes. E eu me inscrevi nesse curso. E por coincidência, que não é coincidência, né? O título, eu tenho o certificado até hoje em casa. No ano de 2003, o título da palestra era Saúde Sem Remédio. Eu tinha acabado de sair do psiquiatra 1 semana e o médico disse que eu tinha que tomar remédio para o resto da vida. Aí um professor de yoga dizendo saúde sem remédio. E ele falava na palestra dele que os remédios não tratavam as doenças. Que a palavra remédio vem de remediar. Que você não iria se curar. Você ia apenas mascarar os sintomas. Mas que a cura verdadeira estava dentro de cada um de nós. Aí eu, cara, o que esse cara está falando, né? E eu me empolguei com tudo aquilo. A palestra durou 3 dias, foram 3 dias de treinamento, de curso. Na verdade, o curso era para professores de yoga, eu era uma leiga lá no grupo. Mas eu me encantei, comprei os livros de yoga, vim para Sinop naquela viagem de ônibus e eu montei uma pasta só de aula para pessoas depressivas. E eu comecei a praticar yoga em casa, dentro do meu quarto, e com 30 dias de práticas de yoga, eu larguei todos os antidepressivos. E por esse motivo eu nunca mais coloquei remédio na minha boca. Eu nunca mais tomei nada comprado em drogaria. Não usei mais droga. E a partir daí eu queria pegar um microfone, como eu estou pegando hoje, e gritar para Sinop que se as pessoas soubessem a respirar, elas não adoeceriam. Se as pessoas aprenderem a respirar, elas mudam a sua vida. E assim eu fiz. Eu comecei a divulgar, eu trouxe professores, fui fazer formação, abandonei casa lotérica e fui ser professora de yoga com 20 anos de profissão, me aposentei agora, tem 60, 90 dias que eu me aposentei. Né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E eu quero que vocês tenham dúvidas, que vocês também me perguntem. Tá? A primeira coisa que fazemos quando nascemos. Respiramos. A última coisa que fazemos quando morremos. Deixamos de respirar. Então, quando nós falamos em qualidade de vida, nós estamos falando de qualidade de respiração. Mas a gente confunde, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente já pensa em trocar o carro, em pintar a casa, ou trocar a casa, ou comprar um terreno, porque nós vivemos no mundo matéria, no mundo material. Então, a nossa mente ela já vai automaticamente no material. Então, hoje, quando fala para a minha pessoa em qualidade de vida, eu penso realmente na minha qualidade de vida. Então, a primeira coisa que eu faço hoje, quando eu acordo, é prestar atenção na respiração. Eu vou fazer a segunda pergunta. Levanta o dedo quem hoje, quando acordou, lembrou de prestar atenção na respiração. Só tem um dedo erguido aqui. Percebe? 2. Percebe que nós vivemos e não prestamos atenção no nosso próprio sopro da vida, que é o ar que respiramos. E eu digo que a pandemia ela veio muito de encontro com os conceitos do yoga. Porque muitas pessoas na pandemia tiveram medo de morrer. E o medo ele vem por conta da insegurança e da ansiedade. Só tem medo quem é ansioso. Se você tem fé, se você acredita,
num Deus maior, numa força maior, você não tem que ter medo de nada. E a partir desse conceito eu passei a ensinar como funcionam as técnicas respiratórias. Então, como aqui a gente já tem um tempo um pouquinho restrito, né, Márcia? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu trouxe a Karen, eu vou pedir que a Karen se levante, se apresente aqui. Ela é a atual professora de yoga do meu espaço, Karen. Eu me aposentei e passei toda a minha responsabilidade para a Karen, sou aluna dela. E como a Márcia me convidou para o evento, eu falei, não poderia deixá-la de trazê-la, porque ela vai ser minha manequim, minha modelo. Só que eu vou pedir que você vá para o palco, para que todos possam te ver. Enquanto a Karen arruma aqui, eu vou continuar um pouquinho para a gente ganhar tempo. Eu falei, depois que você aprende a conhecer as técnicas respiratórias, você passa a se incomodar com as pessoas que são ansiosas. Porque você vê a dificuldade e o desconforto que as pessoas vivem hoje. Você encontra pessoas que elas respiram aqui em cima. Eu estou com pressa. A Márcia deu depoimento, eu vou poder cogitá-la aqui na frente. A Márcia era uma pessoa, a gente sempre foi muito amiga, os nossos esposos, amigos e tudo mais, e a Márcia me incomodava do quanto ela falava rápido e o quanto ela respirava curto. E o filhinho dela só respirava bucal, a Reuel só respirava pela boca. Na Índia, se uma criança, um bebezinho nasce respirando pela boca, os indianos eles amarram uma faixa na cabecinha da criança para fechar a boquinha, para induzir a criança a vir respirar pelas narinas. Porque a criança que respira pela boca, ela vai ter várias infecções de garganta, certo? Porque ela não filtra o ar pelas narinas, o ar vai direto pela boca. O ar, ele aquece, pelas narinas ele aquece. Pela garganta, ele entra frio. Essa criança não tratada, a ansiedade na infância, na pré-adolescência, a mãe vai ter outro problema. Porque ela não aprendeu a controlar a ansiedade dela, na pré-adolescência, naquela troca dos hormônios da puberdade, essa criança pode se tornar um dependente químico. Eu fiz um trabalho durante 8 anos com dependentes químicos. E eu falo que eu aprendi a respeitar, a aceitar o dependente químico como um doente de ansiedade. Tem alguém aqui que é fumante? Você está dentro da igreja, o pastor não está aqui, pode erguer o braço. Tá. O fumante, ele usa o cigarro para controlar a ansiedade. Quer ver um fumante nervoso, é você pedir para ele ficar 2 dias sem fumar. Porque quando ele traga o cigarro, ele chupa o cigarro. O que ele está levando para o cérebro? O ar. Aquele ar que o ansioso, ele respira curto, ele respira aqui em cima no peito. Mas quando ele traga o cigarro, ele se esforça para que o ar vá mais profundo e isso acalma. Só que o fumante esquece que, além dele se acalmar, existe uma empresa chamada Souza Cruz que te manipula por trás e que te empreende no cigarro. E se você fizer uma prática respiratória decente de yoga, você deixa de fumar, porque você controlou a ansiedade. Então, o fumante é um praticante de yoga, só que com a indústria Souza Cruz, patrocinada por trás. Você entendeu? Tá? Alguém aqui tem problemas com o intestino preso? Ergue o braço. O que significa intestino preso? Eu estou com fezes, eu estou enfesado, eu estou carregada, eu estou presa. O intestino solto, eu estou relaxada, eu estou solta. Como que eu consigo relaxar o meu intestino? Eu vou na drogaria e compro um laxante? Não. Eu aprendo a fazer técnicas respiratórias, que eu vou aprender a massagear os meus intestinos, que eu vou desprender tensões do pescoço, da coluna, e vou, consequentemente, relaxar o meu intestino. Eu vou desenfesar. A palavra enfesado vem de fezes. Então, se você tem o intestino preso, provavelmente você vai ter vários problemas de saúde, porque diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, você tem que fazer o seu intestino funcionar todos os dias. Todos os dias, tá? Alguém aqui é hipertenso? Ergue o braço. Hipertenso, pressão alta, tá? A hipertensão, ela já diz. A palavra hiper vem de grande. O que é hiper? Grande. Existe uma grande tensão dentro de mim. Eu sou uma pessoa tensa.
Se eu trago as minhas artérias e as minhas veias tensa, retraída, o sangue consegue passar nessa veia que está tensa? Consegue? Não, eu preciso ir na droga, iria comprar uma droga para relaxar, para afinar o sangue, porque a artéria está retraída, o sangue passa mais fino. E você acha que o remédio para afinar o sangue, ele afina só o sangue? Por que o idoso fica velho, que é hipertenso, a pele vira um papel? Porque afina tudo. E para você não se tornar uma pessoa hipertensa, faça relaxamento, faça respiração. Quem aqui hoje, quando acordou, descalça, pisou na terra ou na grama? Percebe que as pessoas estão desconectadas, estão desligadas da própria natureza. Nós estamos desconectados. A palavra yoga é uma palavra em sânscrito, em indiano. Se traduz para o português, a palavra significa união. O que é união? Unir o corpo com a mente. Por que adoecemos? Por que ficamos doentes? Porque o nosso corpo, a nossa matéria, isso que você vê a casca Adriane, está desconectada da mente. Porque eu estou aqui pensando, daqui a pouco, não é verdade, eu vou simular como se nesse momento eu estivesse. Eu tenho que pagar a conta da energia, meu Deus, o combustível do meu carro está acabando, amanhã eu tenho que comprar carne, que não tem carne para o almoço. Somos assim ou não? O nosso corpo está presente, mas a nossa mente está ausente. Às vezes você deita na cama, deita o corpo, aquela carcaça. Mas a mente não está presente naquele sono. Porque você está preocupado com o que você não fez hoje e o que você vai ter que fazer amanhã. E o que a gente coloca? O tema é ansiedade e depressão. Você tem uma ansiedade e você não trata essa ansiedade. A partir dessa ansiedade, você vai desenvolver uma insônia. Você não trata a insônia, você deixa. Você toma remédios das drogarias. Você não trata a insônia, você desenvolve a depressão. Você não trata a depressão, você desenvolve o câncer. Percebe que você tem os direitos de ir graduando no decorrer da vida? Ou se você tem uma depressão que você não cura, tem a opção do suicídio. Percebe? Que talvez algo muito simples teria que ter sido feito lá atrás, para que não chegássemos no grau da depressão, ou no grau do suicídio, ou do câncer. Quando nós temos uma doença no nosso físico, na nossa matéria, ela primeiro aconteceu na nossa mente. Tudo o que pensamos, presta atenção no que eu vou falar, tudo o que pensamos se materializa no nosso corpo físico. Quando a doença se manifesta no corpo físico, a medicina convencional, os médicos, tratam como a doença começou no abdômen, a doença dela começou na perna. Não. A nossa doença começa pelo nosso pensamento. Esse pensamento, ele se materializa no corpo físico. Então, lembre-se que a doença no corpo físico é o terceiro estágio da doença. Não é o primeiro, é o terceiro. E tudo você pode tratar através da respiração. Como assim? Porque no momento que eu presto atenção na respiração, é o momento que eu neutralizo a minha mente acelerada. E o que acontece? Ansiedade, para deixar vocês em alerta, ansiedade não tem cura. Ansiedade tem tratamento. Ou você usa medicamento, ou você pratica respiração. A depressão tem cura. Depressão é uma doença, tem cura. Ansiedade é um transtorno psíquico. Mas você trata, eu trato a minha ansiedade com respiração. Então, eu continuo sendo uma pessoa ansiosa e se eu não tiver o autocontrole, ela toma conta de mim. E que vantagem que tem de eu ser ansiosa? Eu sou uma mente inquieta, uma pessoa com muita energia, eu preciso gastar essa energia. Aí eu trabalho no comércio, eu crio, eu invento, eu malho, eu faço 1000 coisas para usufruir desse benefício que eu tenho, que é a ansiedade.
É bom você ser ansioso? É bom. Só que até que ponto você pode deixar que ela toma conta de você? E o yoga, ele traz esse autocontrole. Porque no momento que você presta atenção na respiração, você não está pensando nos problemas. Porque falamos que o sofrimento, ele existe. Mas você já ouviu falar que o sofrimento, ele é opcional? Você pode pensar em algo do passado ou não. É uma opção sua. Eu posso viver chorando as pitangas. Ai, porque lá no passado, eu perdi uma filha, porque meu pai morreu. Eu poderia viver da minha dor. Eu fiz da minha dor uma cura, um propósito. É opcional. Existe pessoas que você encontra, a gente brinca que é Maria das Dores, você fala, bom dia. Ela fala, ai, hoje eu estou com uma dor nas costas. Ai, menina, meu ombro, eu não sei mais o que eu faço com o meu pescoço. Você diz bom dia para ela, ela fala todas as dores que ela tem em 2 minutinhos. Existem pessoas que você conhece que é assim? Tá? Então, é esses cuidados que a própria Bíblia nos diz. Palavras têm poder. Tudo que eu falo, tudo que eu verbalizo, eu concretizo. Vem para a vida real. Então, quando eu descobri a depressão, como eu era completamente ansiosa, não tinha conhecimento nenhum de yoga, a minha respiração ela era completamente torácica, era uma respiração aqui em cima no peito. E eu descobri naqueles dias que eu fiquei em Goiânia que a respiração tinha que ser aqui na barriga, no abdômen. O que a gente usa no nosso espaço? Eu digo para você às vezes fazer em casa. Pega 1 quilo de sal, ou 1 quilo de feijão, enfim, pega um objeto de 1 quilo, pode ser até o peso da própria Bíblia. Coloca na altura do umbigo. Pode fazer um pouquinho mais volume para eles verem de longe. Quando inspira pelas narinas, percebe que o pezinho levanta? Agora, Karen, expira, o pezinho desce. Tudo pelas narinas. Em momento nenhum ela abre a boca. Sempre com a boca fechada. Inspirar e expirar pelas narinas. Nunca soltar o ar pela boca. Tá? Dá para visualizar legal? Daqui a pouco a Karen vai fazer uma experiência de vocês respirarem um pouquinho. Agora eu vou pedir para a Karen, fazendo um favor, Karen, vai na Viparita fazendo um favor. Eu vou pedir licença, eu vou tirar o sapato. Ui, o sapato é velho e ainda perdeu a palmilha. E no yoga a gente trabalha muito posturas invertidas. Aí às vezes as pessoas perguntam, para que fazer posturas invertidas? Qual que é o objetivo? Quando eu estou em pé, o que acontece? O meu coração está pendurado, o meu fígado, o meu pâncreas, meus intestinos. A gente brinca, está sendo puxado a 7 palmos. Né? Quando eu estou em pé, eu estou sendo atraído para baixo. Quando nós vamos na prática do yoga, nós colocamos todos os nossos órgãos internos em repouso. O que acontece nesse momento com os intestinos? Eles se deslocam. Então, para quem tem intestino preso, as técnicas favorecem esses movimentos peristálticos dos intestinos. O coração ele fica pendurado o dia inteiro. Quando você pratica o yoga, você coloca o coração em descanso. Quando você toma o antidepressivo, você ativa áreas neuronais do cérebro. Quando você fica na postura invertida, você ativa áreas neuronais do cérebro com técnicas naturais. Como a Karen já é praticante há um tempo, mas se eu pego uma pessoa que nunca praticou, o rosto dela fica todo vermelho, porque ela nunca praticou, então o sangue vai para a cabeça. Né? E alguns antigos falam, não fica de cabeça para baixo, menino, o sangue vai para a cabeça. Aí você vai pagar yoga para treinar para o sangue ir para a cabeça. Tá? É muitos benefícios, é relaxante. Você colocar os seus... Imagina que você está pondo tudo que está pendurado o dia inteiro em repouso. Aí diz o seguinte, quem pratica yoga vive mais. Por que vive mais? Porque coloca o corpo em repouso. Tá? Agora ela vai para a postura do arado. Consegue? Ela não vai forçar muito, vai devagarinho. No momento que ela faz esses movimentos aqui com o corpo, o que ela está fazendo? Está alongando toda essa área lombar, esse final da coluna, alongando toda essa área cervical aqui atrás do pescoço, que é uma das áreas que mais tensionamos. Geralmente quem é hipertenso tende a tensionar muito essa área aqui, e geralmente responde na região da coluna. Então, quando a pessoa faz essas posturas, ela está trabalhando esses desbloqueios musculares que vão ajudar na circulação do sangue. Obrigada, Karen.
E nós vamos falando de yoga, nós estamos falando de hormônio. Enê, está aí? Ai, que bom. Agora vamos para a postura do peixe. Estica a perna. Aí. Nós falamos, eu não falei, nosso tempo não vai ser favorável, não vou poder entrar no sistema endócrino, mas toda vez que eu falo em posturas de yoga, nós estamos falando de hormônios. Porque quando eu sofria de depressão, eu tinha excesso de adrenalina e baixa de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E quando você vai para a prática do yoga, você vai fazer o trabalho inverso. Você vai diminuir a adrenalina, que é o hormônio da ativação, e vai aumentar o hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Quando a gente faz essa postura, o que acontece? Aqui no centro da cabeça, nós temos uma glândula chamada hipófise. Essa glândula, a gente diz que ela é a matriz. Ela produz hormônios e distribui para todas as outras glândulas. Então, aqui nós temos a hipófise, que é a fábrica de hormônios. No pescoço, nós temos tireoide e paratireoide, que são as glândulas que distribuem os hormônios. Aí vem para fígado, pâncreas, suprarrenais e as glândulas sexuais. Quando ela faz essa postura, ela ativa o centro da cabeça, ela ativa tireoide e paratireoide, ela estimula o fígado e o pâncreas, ela faz uma pressão nas suprarrenais e relaxa as glândulas sexuais. Numa postura. Então, às vezes, as pessoas veem aquelas posturas difíceis, contorcionismo e tudo mais, acha que é para exibicionismo. Mas, na verdade, a gente, enquanto professor, a gente está aqui preocupado com os efeitos que está acontecendo dentro do corpo. E é esses efeitos que vai nos tirar desses momentos de ansiedade, nessas crises depressivas, e por isso que o yoga faz tão bem. Porque nesse momento que ela está concentrada nessa postura, ela está prestando atenção na respiração. Ela respira pelas narinas e pelo abdômen. Aí ela não vai conseguir lembrar que ela tem a conta da Energisa para pagar segunda-feira, tá? Então, assim, são momentos que você vai treinando a sua mente para estar presente. Então, não tem que ter medo de praticar yoga. Yoga é para todo mundo. Tá ótimo, Karen. Consegue fazer a vela? Consegue? Todas as posturas, todas. Não tem uma que a gente não vai falar que não vai ter um efeito, tanto na parte óssea, quanto na parte muscular, quanto na parte da fisiologia. Tá? Todo o nosso corpo corresponde a alguma glândula quando eu vou em movimento. Essa aqui é praticamente a mesma, quase que ela fez lá no início. Eu acho que eu vou pedir para você fazer a ponte. A ponte, pode ser? Então, o que acontece? Nos meus trabalhos diários do dia a dia, eu vou pegar o objeto no chão, eu coloco a coluna para frente. Se eu for lavar roupa, eu vou para a coluna para frente. Eu vou preparar o almoço, a coluna vai para frente. O que a gente faz? A gente só exercita a coluna para frente. Quando a gente vai para o yoga, a gente fala para o aluno para treinar a coluna para trás. Por quê? Uma coluna em extensão é uma coluna jovem. Por que envelhecemos? Porque vamos ganhando rigidez nos ossos e na coluna. O yoga quer que você aprenda a soltar. Consegue subir ou não, Karen? Não, então não deixa. Só o fato dela ficar aqui deu para entender. Aqui nós estamos trabalhando um arco contrário com a coluna dela. Tá? É um trabalho de extensão. Ela está virando a coluna ao contrário. Tá ótimo, Karen. Obrigada. Muito obrigada. Então, quando a gente vai falando do yoga, e que eu quis trazer a Karen justamente para mostrar que não tenham medo, que quando a gente está falando de ansiedade, de depressão, e que existem curas naturais, que a natureza nos oferece, que está entre nós, que é o ar que você respira. Não deixe o governo descobrir que a gente não paga impostos do ar que respiramos. Tá? Porque senão daqui a pouco começam a cobrar. E lembre-se que nas farmácias, nas drogarias, você não encontra cápsulas de oxigênio para comprar. Você só respira corretamente se você quiser. Então, o que é difícil no yoga? O que é difícil no yoga? O que eu faço e pratico, eu não mostro para os outros. É algo que eu tenho que mudar em mim. É algo dentro de mim, não está fora de mim. Então, primeiro você tem que se encontrar, para depois você poder ajudar o próximo, levar ao próximo aquilo que você aprendeu. Agora estão trocando os nomes das drogarias, né? Agora está virando farmácia. Mas lembra que o que você compra lá é droga. Tá? E uma pessoa que é usuário de maconha, de cocaína, é uma pessoa ansiosa. Ela simplesmente não foi tratada.
Aí os pais ficam desesperados, meu filho está usando, meu filho... Pai, mãe, foi você que não percebeu que seu filho era ansioso. Você percebe na infância, a criança morde a cabecinha do lápis, a perninha balança, ela não para quieta na cadeirinha da escola. A minha criança, meu filho é hiperativo, levei na psicóloga, pediu para dar Ritalina. Professora, que bênção que é a Ritalina, minha filha toma, fica quietinho. Gente, a Ritalina, um dos componentes ativos da Ritalina tem cocaína. Cocaína. Através desse ativo, seu filho se torna um dependente. Presta atenção no que vocês estão fazendo com seus filhos e com seus netos. Porque tudo está dentro de casa. Ela falou eu falo pé de abacaxi não dá morango, mas ela usou outra fruta. Pé de manga não dá limão. Às vezes você diz, porque meu filho não sei. Cara, ele é fruto seu, ele copiou tudo de você. Você é responsável pelo seu filho. Mas é você que tem que mudar. E tudo começa comigo. Eu quero mudar a minha vida. Eu preciso mudar. E começa por mim. Aí eu vou cobrar meu filho. Aí eu vou julgar o meu filho. A Márcia, quando eu mudei, o Reuel melhorou. Ela falou, o que eu faço com o Reuel? Eu falei, nada. Trata você primeiro. E a ansiedade é algo que está instalado na nossa sociedade. E o número de suicídio vai aumentar cada vez mais. Porque as crianças estão recebendo informações muito cedo nos tablets, na internet. E chega uma idade da criança que ela não consegue executar tudo aquilo que ela recebe e ela se perde. Ela não consegue executar todo o conhecimento que ela recebeu. E aí vem as frustrações. E aí a droga é um calmante. Eu nunca usei maconha, mas diz que é uma bênção, que é a calma, que é uma beleza. Então não diga para o seu filho que droga faz mal. Porque ele vai chamar você de mentiroso. Porque ele vai usar uma maconha e vai se sentir bem. Então, observe o comportamento do seu filho. O que você está fazendo para mudar. A mudança começa dentro de cada um de nós. O yoga é um movimento com você mesmo. Eu vou pedir agora mais 4 minutos, posso? 3? Eu vou pedir que vocês fiquem sentados como estão, mas apenas descruzem as pernas. Quem tiver com calçado fácil de tirar, tira. Se não, fica com tênis, fica como ficar. E eu vou passar a palavra para a professora Karen, que ela vai conduzir um relaxamento. Primeiro, a gente vai fechar os olhos. Encoste as suas costas confortavelmente na poltrona. Relaxe e solte os seus ombros. Distensiona. Faz um toninho aí. Eleva e solta. Eleva e solta. Relaxe e solte o seu baixo ventre, a região do canal urinário. Distensione o seu abdômen. Apoie as suas mãos no seu abdômen e perceba o movimento da sua respiração. Distensione os seus pés. Relaxe e solte as suas pernas. Visualize toda a sua coluna vertebral. Relaxe e solte o peso dos seus ombros. Distensiona. Deixe a sua cabeça alinhada. Concentre-se apenas na sua respiração. Tente soltar o ar um pouco mais devagar. Perceba os movimentos da respiração no seu abdômen. A automassagem que a sua respiração proporciona nos seus órgãos internos. Mantenha a sua atenção no momento presente,
nas sensações. Solte o ar um pouco mais devagar. E agora, novamente, conduza uma inspiração profunda, na intenção de preencher todo o seu abdômen, todo o seu tórax. Solte o ar um pouco mais devagar. Inspira profundamente. Expira lentamente. A cada expiração, tente soltar e relaxar ainda mais o seu corpo. Novamente, deixe a sua respiração livre e tente observar os movimentos da sua respiração. Agora, devagar, abra os seus olhos. Observe novamente o ambiente ao seu redor. Perceba como tudo está mais claro, mais nítido, porque você está conectado com o momento presente. A sua mente não está no passado nem no futuro, ela está aqui, porque você se concentrou por alguns minutinhos na sua respiração. Bom, aqui agradecer a paciência, né, de cada um de vocês que estiveram presente. Eu gosto tanto do que eu falo, que eu falaria mais por mais uma hora e meia. Tem muito tema dentro do yoga que dá para se abranger, tá? Então, muito obrigado a Márcia, ao pastor Deva. Obrigada pela oportunidade e, quando precisar, estou sempre à disposição. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que nós vamos encerrar agora o culto, mas se depois do culto alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar super à disposição. Tá bom? Obrigada.